Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso completo da nova Lei de Licitações e Contratos, promovido generosamente pelo Instituto Rui Barbosa e pela Escola Superior de Gestão e Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Sou Irene Nohara, uma grande honra estar com você, analisando juntos a Lei de Licitação e, no caso dessa aula em particular, estudo técnico preliminar. Então vamos lá, começar aqui com a nova Lei de Licitações e a minha apresentação. Bom, para quem não me conhece, sou livre docente em Direito Administrativo pela USP, mestre e doutora também pela USP, onde me graduei. Atualmente sou professora pesquisadora do mestrado e doutorado da Universidade Presbiteriana Mackenzie, advogada parecerista, árbitra, gestora do site direitoadm.com.br e também do canal do YouTube Irene Nohara. Então vamos lá começar com estudo técnico preliminar ETP, esse aparato relevante que vem desdobrado de forma bastante pormenorizada na nova Lei de Licitações e Contratos. Nós já tivemos a previsão na lei anterior, instruções normativas anteriores, mas atualmente o foco no planejamento aprofunda esse instrumento que vem desdobrado de forma muito particularizada, tanto no artigo 18 da nova Lei de Licitações e Contratos, como também na definição constante no artigo 6º, inciso 20 da lei, que eu transcrevo aqui, gente, para vocês, que o ETP nada mais é do que um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento. A gente sabe que a nova Lei de Licitações previu o planejamento como princípio de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e qual a melhor solução, para efetivamente atender essa necessidade com base no interesse público para que se conclua pela viabilidade dessa contratação. E uma vez que o estudo é feito e que se conclui por essa viabilidade de contratação, daí ele vai dar base para os demais aparatos subsequentes nessas etapas de planejamento, que são o anteprojeto, que dá ensejo ao projeto básico, ou mesmo o termo de referência, que é mais pormenorizado, mas que dobra também aspectos do ETP, desse estudo técnico preliminar. E aí vem aquelas perguntas importantes, quais são os elementos mínimos que devem constar num ETP, realmente para que ele tenha sido estruturado enquanto primeira etapa do planejamento, a dar ensejo posteriormente ao termo de referência, anteprojeto e projeto básico. E são eles, os elementos mínimos, aqueles previstos em 5 incisos. Esses incisos são mencionados no parágrafo 2º do artigo 18 da lei e são eles o inciso 1º, o inciso 4º, o inciso 6º, o inciso 8º e o inciso 13º do parágrafo 1º do artigo 18 da nova Lei de Licitações, que contempla as exigências, os elementos que devem estar constantes no ETP. E são eles, Então, aqui, no caso, minimamente, o ETP mais singelo deve contemplar esses 5 elementos, esses 5 requisitos mínimos. Em primeiro lugar, a descrição da necessidade de contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. Então, a administração tem uma necessidade, fornecimento, por exemplo, de café, ou de manutenção de elevador, e aí a gente está trabalhando com esses ETPs mais simples, então vem esse descritivo desta necessidade. Em segundo lugar, a quantidade desses produtos ou do fornecimento do serviço para uma contratação que atenda a essa necessidade. Isso deve ser feito com acompanhamento das memórias de cálculo e documentos que dão suporte. Então, que tipo de cálculo, que foi efetuado para justificar esse quantitativo? Isso em função do histórico de consumo existente, É importante, considerando inclusive a interdependência com outras contratações,
Ou seja, às vezes a cooperagem já vem com o aspecto do fornecimento do café ou não, então isso tem que ser analisado para verificar a economia de escala. Em terceiro lugar, a estimativa do valor da contratação, acompanhado dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculos e documentos também que dão suporte. Então, essa estimativa do valor é importante, lembrando que, como a nova lei trouxe a facultatividade do orçamento sigiloso com inspiração no RDC, se for o caso da utilização do orçamento sigiloso, daí essa estimativa deve constar do anexo classificado e não pode ser trazido à tona para os licitantes, né? Claro que os órgãos de controle podem ter acesso, mas a administração não deve publicizar nesse momento a todos, porque deve preservar o sigilo até a conclusão da licitação, né? Lembrando que orçamento sigiloso geralmente para contratações em que se intui, né, que efetivamente trazer à tona o orçamento vai gerar uma contratação mais custosa para a administração, porque todos os players vão se aproximar do preço estimado. E se deixar ele sigiloso, há um pressuposto de que vai ter mais competitividade e talvez contratações ainda mais vantajosas do ponto de vista econômico por parte da administração, quando ela opta por utilizar esse sistema que é facultativo na nova legislação. Temos também como exigência obrigatória a justificativa para o parcelamento ou não da contratação. Isso é extremamente importante, o Tribunal de Contas olha com muita atenção essa exigência de parcelamento, porque por vezes, se há a possibilidade de divisão do objeto sem desnaturar sua integralidade em termos técnicos e econômicos, a administração deve fazer o parcelamento. Por exemplo, vai adquirir material de escritório e, por vezes, existem empresas que podem disputar fornecer papel A4, né? Aí não precisa colocar tudo num mesmo bloco, mas divide por itens com o parcelamento para gerar mais competitividade e uma economia nessa contratação. E, por fim, o quinto requisito seria o posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Ou seja, esse ETP deve gerar um posicionamento conclusivo, né? Conclusivo pode ser no positivo ou no negativo, né? Então, pode ser no sentido de que a contratação é adequada depois desse estudo, e daí ele vai dar a base, né, para os demais documentos que serão elaborados, porque ele é uma etapa, a primeira etapa do planejamento, ou não, né? Pode ser que, eventualmente, a administração, ao fazer estudo, ela perceba que é melhor, talvez, fazer um chamamento público para uma doação ou outro instrumento que não a contratação ou aquela compra. E isso não deixa de ser um posicionamento conclusivo pela inadequação, né, em relação a essa contratação. Então, são esses 5 elementos que necessariamente devem ser requisitos mínimos constantes de um ETP. Agora, vamos ver quais são todos os elementos, né? O ETP é efetivamente mais completo aqui, vocês podem observar. Olha, vocês estão observando que eu coloquei em vermelho esses itens que a gente desdobrou, que são os elementos mínimos que devem constar de um ETP, tá? O ETP não é obrigatório para todas as situações, às vezes a própria lei determina, enfim, para bens e serviços comuns aí de engenharia, que há a possibilidade do termo de referência sem o ETP, mas de qualquer forma ele vem de forma pormenorizada porque se quer que haja esse maior planejamento, porque a lei se preocupa em relação à governança das contratações e sua articulação com outros planejamentos. Então, vamos ver um ETP aqui completo em todos os elementos, lembrando que se a administração optar por um mais simplificado e, de certa forma, deixar de mencionar esses que estão em azul, que a gente vai desdobrar agora, ela tem que trazer uma justificativa do porquê ela está fazendo de forma mais simplificada, tá? Então, vamos lá ver todos os requisitos aqui, todos os elementos constantes no parágrafo 1º do artigo 18 para um ETP efetivamente completo. Então, em primeiro lugar, descritivo da necessidade da contratação, como nós vimos, né, que é obrigatório. Em segundo, a demonstração da previsão da contratação no PCA, né, que é o Plano de Contratação Anual, ou Plano de Contratações anual, né, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. Então, faz o estudo técnico preliminar, alinhado com aquilo que se planeja de contratações anualmente a serem feitas, isso tudo articulado também
com as leis orçamentárias para que haja um planejamento bastante estruturado, né? Em terceiro lugar, os requisitos da contratação. E em quarto, obrigatório, o quantitativo que nós vimos. E em quinto, o levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Aqui é interessante, né, porque esse benchmark, né, esse levantamento do que é fornecido pelo mercado é extremamente importante. A gente vai ver que a instrução normativa 58, agora mais recente, prevê, enfim, as possibilidades desse levantamento. Então, quem vai realizar o ETP tem que ter consciência não só das necessidades da administração, mas do que existe em estado da arte, daquilo que o mercado pode fornecer para a própria administração pública. Temos também a estimativa do valor que nós vimos, né, acompanhada aí de todos esses documentos, memória de cálculo, preços unitários referenciais, esse é obrigatório. Depois, a descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Então, se houver necessidade dessa assistência técnica, inclusive a administração tem uma preferência a que essa assistência possa se locomover no endereço da repartição para melhor auxílio, né, quando houver essa possibilidade. Temos em oitavo a questão do parcelamento ou não da contratação, que é extremamente importante enquanto justificativa. No inciso 9, o demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos existentes e disponíveis na administração. Em 10º, as providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores empregados para fiscalização e gestão do contrato. Então, cada contrato demanda certas particularidades, inclusive quanto à sua fiscalização, né? Então, existem exigências ali, por exemplo, um contrato na época da pandemia de vacina, depender da vacina, a administração tinha que alocar aquela vacina que chegava no Brasil de forma refrigerada, a ponto de não perder a qualidade daquela vacina, né? A aptidão e capacidade dela em função das exigências. E aí, quem vai fiscalizar deve saber de todas essas condições e às vezes até ser capacitado para tanto. Temos também contratações correlatas, que são similares, podem ser independentes ou interdependentes, e quando são interdependentes há necessidade de análise do todo. Temos a descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, né? É extremamente importante porque o Inmetro tem certificações importantes quanto ao consumo de energia, e isso tem impacto em relação a essa transição energética, a questão do aquecimento global, uma série de questões que são importantes, como a logística reversa para desfazimento e reciclagem, também aspectos ambientais, lembrando que a gente tem o objetivo da promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio da licitação, então é importante que esses aspectos ambientais sejam contemplados. E, por fim, o aspecto mais conclusivo quanto à adequação da contratação. Então, esses são todos os itens que devem constar de um ETP completo, né? Aí, tanto os obrigatórios quanto os facultativos, mas alguns facultativos são bastante importantes se o objeto for bastante complexo, né? E quanto ao ato normativo, né? Eu já tinha adiantado, aqui nós tivemos a Instrução Normativa 58 das SEGES do Ministério da Economia, que inclusive contempla regras sobre o ETP digital, né? E o ETP digital, ele já vem ali com várias funcionalidades, inclusive para descrever e já ir salvando no arquivo essa necessidade da administração. Eventualmente, se houver um orçamento sigiloso também, ele já tem a funcionalidade de manter nos anexos de forma mais sigilosa esses dados que são trazidos, essas averiguações em relação à estimativa do orçamento. Então, hoje a tecnologia já nos auxilia bastante e a nova lei vem justamente nessa toada de contratações digitais ou contratações eletrônicas. Quanto à Instrução Normativa 58, que substitui a 40, também há essas possibilidades que eu falei que eu ia
conversar um pouco, que é o tipo de solução que se pode levantar, né? Considerando quais são as contratações similares, tanto aquelas feitas pelas entidades públicas, e daí vão ter vários ETPs disponíveis para comparação, para melhor desdobramento ali do ETP e não trabalhar duas vezes de forma separada e às vezes em contratações que são similares, né? E aí também isso pode ser feito em relação às organizações privadas e verificação de aspectos tecnológicos ou se há inovações que melhor atendam às necessidades da administração. Também o levantamento do mercado permite a possibilidade de realização de audiência ou de consulta pública para verificar a coleta de informações na iniciativa privada e conhecer, né, quais são os novos produtos e serviços. Temos a necessidade de averiguação de custos e benefícios e, por fim, também opções logísticas menos onerosas à administração. Como eu falei, nesse levantamento do mercado, ela pode concluir que é melhor fazer um chamamento público para doação ou para permuta que melhor atenda às necessidades da administração sem a necessidade da compra e do dispêndio correspondente a essa compra, e isso já vem discriminado ali na Instrução Normativa 58. Lembrando que a mesma instrução traz a necessidade do estudo técnico preliminar não ser um fim em si, ou seja, não é uma exigência meramente formal, mas algo, um instrumento, um aparato que deve se voltar à consecução dos objetivos da própria lei de licitações que estão presentes no artigo 11, que são buscar um resultado de contratação mais vantajoso, com a consideração do ciclo de vida do objeto, o tratamento isonômico entre licitantes e a justa competição, evitar contratações com sobrepreço, superfaturamento ou com preços manifestamente inexequíveis e também e principalmente incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então, meus queridos, é isso. Espero que você tenha gostado dessa nossa explicação, nossa aula sobre estudo técnico preliminar. Continue estudando a nova lei de licitações, porque ela traz efetivamente uma possibilidade de grande transformação nas compras públicas, esse segmento que é extremamente relevante para o desenvolvimento do nosso país, e a nova lei nos propicia essa oportunidade de grande revisão e de atualização dentro das mais modernas tecnologias das contratações digitais. Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.